Olá, queridos amigos e irmãos. Os relatos que vocês acabaram de ler são mensagens reais. Uma pequena amostra das inúmeras mensagens que são enviadas a mim por adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, casados e solteiros, pedindo socorro por causa da pornografia. Essa é uma pequena amostra daquilo que nós temos sofrido como indivíduos, como famílias e como igreja também. Nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e adultos, nossos homens e mulheres, enfim, nossas famílias estão sendo destruídas silenciosamente por causa de práticas imorais e vícios secretos. E um desses casos pode estar assentado ao meu lado no banco da igreja, sem que eu saiba disso. Sabe, irmãos, às vezes pensamos que por estarmos construindo igrejas, ministrando cursos bíblicos, realizando grandes eventos, congressos, treinamentos, batizando muitas pessoas, enfim, por estarmos em constante atividade, significa que estamos bem. Não necessariamente. Por exemplo, o fato de uma criança estar muito ativa, estar crescendo a cada dia, não significa necessariamente que ela esteja crescendo com saúde. É muito importante lembrarmos o seguinte: além de estarmos cercados pela corrupção generalizada da nossa sociedade, o que em maior ou menor grau pode afetar os membros da igreja, muitas das pessoas que se tornam adventistas do sétimo dia vieram de uma vida desregrada. Alguns se converteram de uma vida de alcoolismo, de fumo, quem sabe de uso de drogas. Outros se converteram de uma vida de promiscuidade. E essas pessoas trazem consigo memórias, hábitos, tentações contra as quais precisam continuar lutando mesmo depois do batismo. Satanás sempre nos tenta exatamente em nossos pontos mais fracos. E não podemos permitir que os nossos irmãos lutem sozinhos contra as influências dessa sociedade corrompida e muitas vezes contra tendências cultivadas no tempo em que eles ainda não eram cristãos. Sabemos que Deus é a única fonte de poder, mas Ele muitas vezes usa seres humanos para ajudar, para encorajar, para fortalecer e reanimar outros seres humanos. Portanto, entendendo que todos nós, sem exceção, somos alvos dos ataques de Satanás, nós precisamos ajudar, precisamos cuidar uns dos outros. E considerando a imagem de um triângulo, por exemplo, onde Deus está no topo e nós estamos na base, unicamente quando nos aproximamos de Deus é que nos aproximamos uns dos outros. Ou seja, nossa proximidade com o Criador é que nos dá capacidade para ajudarmos uns aos outros. Quando foi a última vez que você assistiu a uma palestra sobre pornografia na igreja? Aliás, alguma vez você já assistiu a uma palestra sobre pornografia na igreja? Alguns irmãos podem se sentir aborrecidos quando alguém traz esse tipo de assunto para ser tratado dentro da igreja. E questionam: olha, a igreja é lugar apropriado para falar disso? Pensa comigo. A pornografia é um inimigo silencioso, certo? Nem todos os viciados têm coragem de assumir e pedir ajuda. Aqueles que fazem isso muitas vezes preferem o anonimato de um computador, de uma conta de e-mail. Por isso recebo tantas mensagens. Eu não sei quem são essas pessoas, então elas se sentem mais confortáveis para falar desse assunto nesse ambiente sigiloso. Outros não encontram pessoas em quem possam confiar o suficiente para desabafar, para pedir ajuda, sem que o seu problema esteja circulando nos corredores da igreja no sábado seguinte. Por isso, por causa do constrangimento e da falta de confiança uns nos outros, muitas vezes, a pornografia vai destruindo gradativamente o indivíduo sem ter quem o ajude. Destruindo o indivíduo, destrói também os seus relacionamentos e, como consequência, a sua família. E sendo a igreja constituída por famílias, a destruição das famílias representa a destruição da igreja. A consequência final é que a pornografia tem levado milhões de pessoas à perdição eterna. Portanto, falar de pornografia, advertir contra os seus perigos e orientar os membros da igreja é falar de libertação do pecado, é falar de salvação. E eu pergunto, igreja não é lugar apropriado para falar de libertação do pecado, para falar de salvação? Então, igreja é lugar apropriado para tratar a respeito do problema da pornografia? Com toda certeza. Se a igreja não se manifestar, quem vai fazer isso? Os indivíduos estão sendo destruídos, as famílias estão se esfacelando, a sociedade acha tudo isso muito normal e a igreja não pode ficar apenas observando. Dr. Richard Moller Jr. é um teólogo e escritor americano. Ele é o atual presidente do Seminário Teológico Batista do Sul. Em um artigo intitulado A Sedução da Pornografia e a Integridade do Casamento Cristão, ele declarou o seguinte: os cristãos não têm o direito de ficar constrangidos quando se trata de falar sobre sexo e sexualidade.
Uma reticência doentia ou constrangimento em lidar com essas questões é uma forma de desrespeito à criação de Deus. Tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus fez de bom tem um propósito intencional que revela sua própria glória. Quando os cristãos conservadores respondem ao sexo com ambivalência, ou seja, com atitudes e sentimentos contraditórios ou constrangimento, caluniamos a bondade de Deus e escondemos sua glória, que se destina a ser revelada no uso correto dos dons da criação. Devemos reconhecer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito um bom trabalho, por exemplo, por meio do projeto Quebrando o Silêncio, combatendo por meio de informação, de orientação e de esclarecimento a violência contra mulheres e crianças, a pedofilia, o turismo sexual, tratando também a respeito da problemática do suicídio e até abordando o próprio assunto da pornografia. E considerando que há muitos casos de violência doméstica, de pedofilia e até mesmo de depressão e suicídio associados ao consumo de pornografia, de acordo com alguns estudos que eu vou apresentar nessa série, nós precisamos repetir e reforçar nossos apelos e instruções contra esse vício secreto. Além disso, precisamos entender que os eventos, os congressos, não resolvem se ao mesmo tempo não houver uma continuidade no acompanhamento das pessoas que sofrem com esses problemas. Por isso, irmãos, não podemos nos tornar meros promotores de eventos e passeatas. Algo do tipo, bem, fizemos o evento, cumprimos a agenda, pronto, missão cumprida. Não, o trabalho ainda não acabou, esse foi só o início. Precisamos vigiar o rebanho do Senhor, e quando eu digo vigiar, me refiro ao cuidado que devemos ter com as ovelhas, dando a devida assistência àquelas que precisam de ajuda. Lembre-se, são as ovelhas fracas e enfermas que necessitam de maior atenção e cuidado. Nossa responsabilidade é conduzir o rebanho por um caminho seguro, é proteger o rebanho dos ataques externos e muitas vezes internos. É alertar o rebanho em relação às ameaças que estão ao redor nessa sociedade corrompida em que estamos inseridos. E uma das maiores ameaças que a sociedade tem trazido aos indivíduos, às famílias e também à igreja é a imoralidade sexual. Os casos de fornicação, adultério, práticas homossexuais, que já se tornaram corriqueiras e até aceitáveis nessa sociedade, estão se alastrando também na igreja nas últimas décadas e precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar de maneira clara para instruir e defender o rebanho do Senhor. Alguns pastores e leigos da Igreja Adventista já estão fazendo isso, mas precisamos reforçar esse exército. E não basta apenas dizer que precisamos evitar o mundanismo, que precisamos manter a pureza, que precisamos fugir da imoralidade. Muitas pessoas nem sabem o que isso envolve. Precisamos ser mais claros e diretos para instruirmos e ajudarmos uns aos outros. Veja o que Ellen White escreveu. Poucas tentações são tão perigosas e fatais para os jovens, e para todos, obviamente, como a sensualidade. E quem se render provará ser ela claramente destrutiva para a alma e para o corpo, no presente e na eternidade. Você observou o tamanho desse problema? A sensualidade é classificada entre as maiores, entre as mais perigosas e fatais tentações que existem, destruidora do corpo e da alma. Por isso o apóstolo Paulo faz o seguinte apelo aos romanos: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Observe uma coisa, não é suficiente nos vestirmos das armas da luz. Ao mesmo tempo, precisamos rejeitar as obras das trevas e fugir das concupiscências carnais. Muitas pessoas estão tentando servir a Deus e ao mundo numa mesma proporção. Simplesmente não funciona. Nós veremos no decorrer dessa série que a oração, por exemplo, será totalmente inútil se não vier acompanhada de ação. Se não houver perseverante esforço, decidido esforço. Eu vou compartilhar com vocês, inclusive, uma experiência relatada por Ellen White de um homem que passava noites em vigília e jejum nos bosques com o objetivo de vencer o pecado da imoralidade. Veja, ele passava noites inteiras nos bosques em oração e jejum, clamando a Deus para ser um vencedor. E mesmo assim, este homem morreu sem salvação. O que aconteceu com ele? Nós vamos ver mais adiante. Por isso, Paulo é categórico em declarar: sim, vista-se das armas da luz,
mas ao mesmo tempo rejeite as obras das trevas. Caso contrário, as obras das trevas podem anular a operação do Espírito Santo em nossa mente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Por que Tiago não parou por aqui? Além de sujeitar-se a Deus, ele dá mais um conselho. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus e ao mesmo tempo resistir ao diabo. Afinal, ninguém pode servir a dois senhores. Ellen White declarou o seguinte: a imoralidade de toda espécie está lutando pela supremacia, operando contra as manifestações do poder do Espírito Santo. Ou seja, além do falso reavivamento, uma das armas mais poderosas de Satanás para impedir a chuva serôdia é a imoralidade. É muito importante que tenhamos bem definidas em nossa mente algumas verdades relacionadas à sexualidade humana. Em primeiro lugar, o relacionamento sexual foi criado por Deus. E não foi criado meramente para procriação, mas para dar prazer e felicidade ao ser humano também. E quero deixar algo bem claro aos homens que me assistem nesse momento. A relação sexual não foi criada por Deus para dar prazer somente a nós homens, tá claro? A relação sexual não foi criada por Deus para ser uma espécie de direito masculino e obrigação feminina. Muitos homens têm essa mentalidade estreita e na relação sexual preocupam-se apenas com as próprias necessidades, com o próprio prazer, sem considerar as necessidades e o prazer da esposa. Alguns desses homens chegam a um nível tão baixo que são chamados no espírito de profecia de demônios. Nós vamos ver isso com maiores detalhes num próximo vídeo. Portanto, a relação sexual ela foi criada por Deus para ser prazerosa a ambos, esposo e esposa. Mas, para que o sexo proporcione real felicidade, ele deve ser praticado dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. E quais limites são esses? Primeiro, praticado entre um homem e uma mulher. O que passa disso é abominável ao Senhor. Segundo, praticado dentro de uma relação matrimonial. Fora disso também é abominável ao Senhor. E veja, mesmo dentro da relação matrimonial, o sexo deve ser praticado de uma maneira que Deus aprove. A ideia de que dentro de quatro paredes vale tudo é absolutamente diabólica. Ellen White escreve que o casamento muitas vezes esconde pecados das mais negras cores. E veremos isso em maiores detalhes no vídeo que tratará de como a pornografia afeta o matrimônio. Então, qualquer prática sexual fora desses limites, entre um homem e uma mulher, dentro do matrimônio e mesmo dentro do matrimônio, de formas aprovadas por Deus, qualquer coisa fora disso, não é aceitável a Deus. É uma perversão do plano original do Criador. De forma clara e objetiva, é pecado. O relacionamento sexual da forma como foi concebido por Deus é bom, é puro, é uma grande bênção. Porém, nós estamos lidando com um inimigo que odeia o Criador e odeia suas criaturas, e esse inimigo está trabalhando incessantemente. Veja, há muitas coisas que são boas em si mesmas, como o sexo, por exemplo, mas que pervertidas por Satanás, provam-se um laço para quem? Para todos? Não, só para os desprevenidos. Não precisamos ficar desprevenidos. O nosso Criador nos concedeu luz suficiente para que nós possamos fazer bom uso dessa grande bênção que é a relação sexual, de forma que ela contribua para a felicidade da humanidade e não para a perversão, não para a desgraça e destruição da humanidade. Doutora Gayle Dines é uma PhD na área de Sociologia e também professora da Universidade Wheelock College, em Boston, nos Estados Unidos. Ela escreve a respeito da indústria pornográfica há mais de 30 anos e é considerada uma das principais acadêmicas e ativistas mundiais contra a pornografia. Seu livro, Pornland, Como a Pornografia Sequestrou Nossa Sexualidade, foi traduzido em vários idiomas. Em um documentário, ela declarou o seguinte: se você quer ser a favor do sexo, você tem que ser contra a pornografia. Você não pode ser a favor do sexo e a favor da pornografia ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. E eu acho que nós, que somos contra a pornografia, somos contra ela porque não conseguimos suportar o que ela faz com o sexo. Não suportamos ver a forma como ela reduz o sexo a um produto industrial tóxico. Doutora Mary Ann Layden é uma PhD também, mas na área de psicologia, e também é diretora de educação do Centro de Terapia Cognitiva lá da Universidade do Estado da Pensilvânia, também nos Estados Unidos. Ela declarou o seguinte: fora da pornografia há alegria, há celebração, e não quero que você perca isso. A versão do sexo na pornografia é falsa e quero que você tenha a versão verdadeira.
Muitos acadêmicos, médicos, cientistas e especialistas de diversas áreas têm declarado suas preocupações em relação à indústria pornográfica, como nós veremos no decorrer dessa série. E nós, como igreja, como povo de Deus, como exército do Senhor, devemos manter as linhas de defesa e, ao mesmo tempo, intensificar a ofensiva contra esse poderoso inimigo e, pelo poder de Cristo, resgatar o maior número de pessoas que pudermos, a começar por nossos próprios irmãos de fé. Por isso eu espero sinceramente que essa série de vídeos seja útil para todos vocês. Espera aí, Leandro, eu não sou consumidor de pornografia. Tudo bem, eu não estou dizendo que você é. Algumas pessoas podem realmente ter problemas com a pornografia e as informações que compartilharemos nesta série poderão ajudá-las. Mas há também pessoas que não têm problemas com a pornografia e as informações que compartilharemos na série poderão ajudá-las a ajudar outras pessoas. Então assista a série e compartilhe esses vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Você pode salvar uma vida, você pode salvar uma família. Estamos lidando com um inimigo poderoso que tem crescido cada vez mais. Além de agir silenciosamente dentro dos lares, dentro dos quartos, e o constrangimento levar muitos a lutarem sozinhos do ponto de vista humano, esse inimigo foi grandemente beneficiado e fortalecido pelo desenvolvimento da tecnologia. No final de 1953, Hugh Hefner acabava de publicar a primeira edição da famosa revista Playboy. A pornografia para muitos parecia algo inofensivo, apenas fotos de mulheres nuas em revistas. Parecia inofensivo. A partir da década de 70, surgiram os videocassetes. Para os consumidores de pornografia, isso significava que, em vez de ter que ir a cinemas localizados em regiões não muito nobres da cidade, eles poderiam levar os filmes para casa. Mas ainda era muito constrangedor entrar numa locadora e alugar um filme pornográfico. Eles ficavam numa seção à parte, no canto da locadora. As pessoas tinham vergonha de serem vistas se dirigindo àquela seção. E ainda pior, era ser visto alugando um filme. Tudo isso acabava inibindo um pouco e restringindo o acesso. E então, a internet chegou. E ela mudou tudo. Hoje a pornografia está disponível a qualquer pessoa de forma rápida, ilimitada, absolutamente discreta e, na maioria das vezes, gratuita. De acordo com a organização Treasures, que tem ajudado muitas pessoas que trabalhavam na indústria do sexo e abandonaram esse meio, 70 a 80% dos sites pornográficos são gratuitos. Ou seja, todos podem acessar livremente, sem nenhum impedimento de ordem financeira. Além disso, ninguém precisa mais ligar aquela televisão lá no meio da sala, correndo o risco de alguém aparecer a qualquer momento. As pessoas podem levar suas telas para o quarto e assistir o que quiserem com o mínimo risco de serem descobertas. Os cônjuges não precisam mais de planos mirabolantes para trair um ao outro. Eles podem adulterar um na frente do outro. Basta ter um celular na mão. As coisas já estavam bastante complicadas, então surge uma pandemia como esta que estamos enfrentando. E o resultado? Acesso a sites pornôs cresce 600% em período de home office, diz pesquisa. O uso de sites pornôs sofreu um incremento de 600% durante a pandemia de Covid-19 em relação ao mesmo período no ano passado. O número foi revelado pela Netscope, empresa americana de software de segurança, em pesquisa divulgada sobre os riscos do trabalho remoto. A quantidade de acessos a sites pornográficos já era assustadora, mas o confinamento durante a pandemia multiplicou essa conta por 6. Aproveitando-se dessa situação, Cíntia Fajardo, atual diretora-geral do Grupo Playboy do Brasil, deu a seguinte declaração: "Queremos colaborar com a permanência das pessoas em casa", ela se refere ao período da pandemia, "oferecendo mais opções de entretenimento e conteúdo de qualidade." Será que essa mulher não faz a mínima ideia da quantidade de lares destruídos por causa daquilo que ela produz? Conteúdo de qualidade? Estamos vivendo uma inversão de valores morais tão grande em nossa sociedade que conteúdos pornográficos imundos são considerados de qualidade? Programas como o Big Brother Brasil, A Fazenda e outros que exibem muitos corpos e poucos cérebros fazem muito sucesso. Filmes e séries que contêm violência, ocultismo, imoralidade, palavrões, corrupção, que tornam Satanás protagonista e fazem de Deus e de seu sagrado nome objeto de piadas, são considerados bons filmes, filmes de qualidade. E muitos que se dizem cristãos fortalecem essa inversão de valores morais consumindo e recomendando essas produções. E muitos desses bons filmes, entre aspas,
tem alimentado a própria indústria pornográfica por meio de estímulos excitantes que levam homens e mulheres a querer sempre mais e descer sempre mais baixo. A organização Treasures, que citei agora há pouco, afirma que o faturamento mundial da indústria pornográfica em 2006 já era de 97 bilhões de dólares. Isso há 15 anos. Imagine hoje. Isso representava em 2006 mais do que o dobro do faturamento da Microsoft, por exemplo. Só nos Estados Unidos, em 2006, a indústria pornográfica já faturava 13 bilhões de dólares. Isso representava, naquele ano, mais do que ganhava as principais ligas esportivas americanas juntas. Não preciso dizer que os Estados Unidos é o maior produtor de filmes pornográficos do mundo. E em segundo lugar desse ranking, adivinha quem está? Infelizmente, o nosso Brasil. Em 2006, ou seja, há 15 anos, nosso país já era o segundo maior produtor de filmes pornográficos do mundo. Um dos maiores sites de pornografia gratuita do mundo, que tem a sede no Canadá, divulga periodicamente um relatório relacionado às atividades dos seus usuários. Eu não vou mostrar o nome nem a logomarca do site, por razões óbvias. Mas o fato é que o último relatório publicado por eles foi o de 2019 e revelou que esse site, veja, somente esse site, recebeu mais de 42 bilhões de visitas naquele ano. São mais de 115 milhões de acessos por dia, mais de 80 mil acessos por minuto, e estamos considerando apenas um único site. O relatório revelou também que a pornografia, há muitos anos, deixou de ser exclusividade do público masculino. 32% dos espectadores desse site em 2019 eram mulheres. Houve um aumento de 3% em relação ao ano anterior na quantidade de mulheres acessando esse site. Outra informação surpreendente revelada no relatório é que cerca de 4% dos usuários desse site em 2019 tinham mais de 65 anos de idade. Ou seja, a pornografia também não é uma exclusividade de pessoas jovens. E como eu disse anteriormente, o mau uso da tecnologia tem agravado a situação, uma vez que quase 80% do tráfego desse site em 2019 teve origem nos aparelhos de celular. Natural que seja assim. O celular é o aparelho mais prático e discreto que temos hoje para assistirmos ao que quisermos. Outro site pornográfico de grande proporção, que também está entre os maiores do mundo, e que também, obviamente, eu não vou citar o nome e nem expor a logomarca, tem sozinho também uma média de mais de 116 milhões de visitas por dia. Semelhante ao site anterior, isso daria mais de 80 mil acessos por minuto. Somando apenas esses dois sites que eu citei, veja, apenas 2 sites, temos mais de 160 mil acessos à pornografia por minuto. Agora imagine se considerarmos todos os sites disponíveis hoje na internet, gratuitos e pagos, que são centenas, talvez milhares. Não é por acaso que, entre os 50 sites mais populares de todo o mundo, 4 são de conteúdo pornográfico. E a indústria pornográfica já atingiu e enredou até mesmo nossas crianças e adolescentes. Algumas pesquisas têm demonstrado que a idade média para a primeira exposição à pornografia é entre 11 e 13 anos. Bom, é apenas uma média. E sendo assim, significa que alguns têm o seu primeiro contato com a pornografia ainda crianças. Inclusive, um jovem adventista me confidenciou certa vez que teve os primeiros contatos com a pornografia com apenas 5 anos de idade e por influência do próprio pai, que o colocava para assistir junto com ele. Que absurdo! Philip Bentley é pastor de um dos segmentos da Igreja Batista. Em 2016, ele criou o Ministério Vida Pura, com o objetivo de ajudar pessoas a libertarem-se do vício da pornografia. Inclusive, o pastor Philip assume ser um ex-viciado em pornografia. Segundo ele, em 4 anos, o ministério recebeu mais de 13 mil pedidos de ajuda. Isso equivale a cerca de 9 pedidos de ajuda por dia. E estamos considerando apenas um único ministério. Imagine quantos pedidos de socorro são feitos se nós somarmos os demais ministérios. O pastor Felipe afirma que um dia eles receberam um pedido de ajuda de uma mãe. Sua filha estava viciada em pornografia com apenas 12 anos de idade e consumia esse tipo de conteúdo desde os 8 anos de idade. Uma menina, uma criança. O pastor também disse que cerca de 40% do público que procura a ajuda do seu ministério é composto por mulheres, ou seja, quase a metade.
Pode ser o caso de mulheres apenas pedindo socorro por causa do vício dos seus maridos ou de algum filho, mas também há casos de mulheres pedindo socorro por causa do próprio vício em pornografia. Minha esposa e eu, inclusive, já recebemos mensagens de mulheres viciadas em pornografia. Existem outras pesquisas que apontam nessa mesma direção, ou seja, o consumo de pornografia entre mulheres é assustador e vem crescendo cada dia mais. Veja, há uma pesquisa publicada em 2003 no Jornal de Medicina Sexual. 88% dos homens e 45% das mulheres afirmaram ter visto pornografia nos últimos 12 meses. Pesquisas nos Estados Unidos mostraram que 66% dos homens e 41% das mulheres consomem pornografia mensalmente. Um determinado canal de TV a cabo que veicula conteúdo pornográfico decidiu encomendar uma pesquisa à empresa Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado. O objetivo do canal era conhecer o perfil de quem consome pornografia no Brasil. E um dos dados revelados pela pesquisa foi o seguinte: no Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Veja, está considerando apenas os que assumem. Se considerarmos também os que não assumem, esse número certamente será muito maior. 76% são homens e 24% são mulheres. A pornografia tem feito parte do cotidiano da sociedade. Em alguns casos, desde a infância. E em outros casos, até a velhice, atingindo tanto homens quanto mulheres, solteiros e casados. Isso tem tornado a pornografia tão comum que um estudo publicado em 2008 no Jornal de Pesquisa sobre Adolescência revelou que aproximadamente 67% dos rapazes e 49% das moças concordam que ver pornografia é aceitável. Não há como negar que as portas foram abertas para essa maldição entrar em todos os segmentos da nossa sociedade, sem poupar crianças, idosos, homens ou mulheres, solteiros ou casados, crentes ou descrentes. Falando a respeito da extensão desse problema, a doutora Gayle Dines declarou o seguinte: o problema é que a pornografia é um tipo de crise de saúde pública que cresce às escondidas. Espere aí, crise de saúde pública? Sim. Inclusive, até dezembro de 2020, 16 estados americanos aprovaram resoluções reconhecendo a pornografia como um problema de saúde pública. Ellen White escreveu certa vez: Satanás está empregando esforços de mestre para envolver em práticas impuras homens e mulheres casados e crianças e jovens. Não poucos têm sido baixos e vis em pensamento e vulgares na conversa e comportamento, de modo que, ao virem as tentações de Satanás, não têm poder moral para lhes resistir e caem presa fácil. O mundo está entregue aos prazeres. Prevalece a imoralidade. Terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade abunda por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. O povo parece insensibilizado, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajar por sua ousadia, força e predomínio. O quadro é aterrorizante. Como povo cristão, como igreja adventista do sétimo dia, precisamos fazer nossa parte para reverter isso. Precisamos nos levantar para combater esse terrível inimigo que está se infiltrando em nossas fileiras e derrubando nossos soldados. Precisamos recuperar o terreno que foi perdido nessa batalha. Precisamos, irmãos, criar ministérios de apoio àqueles que sinceramente desejam se libertar desse vício e vencer esse inimigo. Não é algo de pequena importância, é um verdadeiro gigante, um monstro que precisa ser enfrentado urgentemente, pois a cada dia ele destrói mais e mais indivíduos, famílias e igrejas. De acordo com estudos que eu vou apresentar nesta série, a pornografia está diretamente associada a muitos casos de violência contra a mulher, incluindo a violência doméstica. Também a casos de pedofilia, também há muitos casos de ansiedade, depressão e até suicídio. Quantos males seriam evitados se nós conseguíssemos vencer e destruir completamente esse inimigo? Shelley Luben foi uma famosa atriz de filmes pornográficos. Ela era de uma família cristã e, quando criança, tinha o sonho de ser pregadora e escritora. Em uma entrevista, ela declarou o seguinte: eu amava tanto a Deus, falava tantas vezes com Ele.
Eu costumava escrever poesia sobre ele, eu costumava pregar o evangelho às pessoas à minha volta. Eu o amava mesmo quando era criança. Aos 9 anos de idade, Shelley foi violentada sexualmente por um adolescente e a irmã dele. Quando se tornou maior, se envolveu em prostituição e passou a consumir drogas. Então foi convidada a ser atriz de filmes pornográficos. Em relação ao seu primeiro dia de trabalho, ela disse o seguinte: mal entrei no set de filmagens, senti como que uma presença satânica sobre mim. Foi assustador, sombrio. Senti as trevas naquele lugar. Eu sabia que estava no território do diabo. Eu estava me destruindo, perdi minha feminilidade, perdi cada parte de mim nos cenários dos filmes. Felizmente, Shelley abandonou a pornografia anos depois e voltou para a igreja. Mesmo com muitas lutas, mesmo com tremendos desafios, ela conseguiu constituir uma família. E hoje ela dá entrevistas e faz palestras, compartilhando um pouco do seu testemunho para motivar aqueles que ainda são escravos da pornografia a tomar uma firme decisão de se libertarem do vício pelo poder de Cristo. Parte da mentira que os produtores de pornografia querem que os clientes comprem é que a pornografia é um entretenimento legítimo, feito por pessoas glamourosas que estão fazendo isso porque é o que elas querem. Esse mito faz parecer que é aceitável para o consumidor aproveitar, porque as pessoas a quem estão assistindo parecem estar gostando. O que os usuários não sabem é que algumas dessas pessoas parecem que estão se divertindo porque por trás das cenas eles têm uma arma apontada para a cabeça deles, ou eles foram drogados ou coagidos de alguma forma. Descobrimos situações em que mulheres e homens são atraídos para armadilhas de tráfico humano, onde são drogados, sequestrados, estuprados, e a violência é filmada e vendida para as empresas e lojas que vendem pornografia em todo o mundo. E sabe quem alimenta tudo isso? Você. Sim, você que assiste, você que consome pornografia. Você pode até pensar, eu não tenho nada a ver com isso, mas tem sim. A indústria pornográfica só existe porque você assiste. O problema maior não é a indústria em si, mas a demanda. Se não há demanda de consumo, não há necessidade de produção, concordam? A indústria só existe porque alguém quer o produto. Por isso, repito e enfatizo, a pornografia, com todos os prejuízos que ela traz às pessoas, às famílias e à sociedade, e também à igreja, só existe porque você assiste. Além disso, nós precisamos lembrar que foi o nosso pecado que tornou necessária a morte de Jesus. Cada vez que você assiste pornografia, está cravando novamente os pregos nas mãos daquele que tanto te ama. Eu não pretendo colocar um fardo adicional sobre suas costas. Eu não quero deixá-lo mais desesperado ou se sentindo mais culpado e condenado do que você já está se sentindo. Também não estou dizendo que não existe solução para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no decorrer da série, eu vou compartilhar algumas sugestões e conselhos para tentar te ajudar. Mas é muito importante, em primeiro lugar, que você que consome pornografia, regularmente ou esporadicamente, entenda que está contribuindo para um mal muito maior do que aquele que você acarreta sobre si mesmo. O prejuízo não é só seu. Nossos atos têm consequências para outros que convivem conosco. Você, que é um usuário de pornografia, precisa se conscientizar de que seu hábito de assistir esses vídeos está alimentando uma indústria diabólica e trazendo pesadas consequências a toda a sociedade, não só a você. Essa ideia de que, isso é só da minha conta, ninguém tem nada a ver com isso, é uma ideia enganosa, falsa, diabólica. E vou mostrar no decorrer desta série o quanto nossos hábitos secretos podem prejudicar a sociedade inteira. O quanto nossos hábitos secretos geram uma pesada conta, uma conta altíssima que a família, a sociedade e a própria igreja têm sido forçados a pagar. Leve isso a sério. Steve Gallagher é um teólogo e escritor americano. Ele é fundador do ministério Vida Pura. Em seu livro No Altar da Idolatria Sexual, ele escreveu o seguinte: um homem nunca terá o coração puro enquanto se equivocar sobre a pecaminosidade da lascívia. Se for indeciso nesse ponto, nunca terá coragem para vencer a batalha que se desdobra diante dele. Sua constante indecisão enfraquece qualquer disposição de fazer a coisa mais difícil. Não podemos observar tudo isso passivamente. Quem se colocará ao lado do Senhor? Quem ajudará a rechaçar esta onda de imoralidade, de misérias e ruínas que está enchendo o mundo? Que possamos responder ao apelo divino com um sonoro "Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para lutar". Que possamos erguer a nossa voz em advertência
e, acima de tudo, dar um poderoso testemunho de uma vida transformada pelo Espírito Santo, refletindo a pureza do caráter de Jesus. Se você quiser, se você realmente quiser, há a solução, a saída, a libertação em Cristo Jesus. Ellen White escreveu o seguinte: há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Amém por isso. A graça de Cristo é suficiente para nos dar a vitória sobre os nossos pecados, por mais fracos que sejamos. Creia nisso, busque esse poder diariamente. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito de como o cérebro humano reage ao consumo de pornografia. E a ciência da fisiologia vai nos ajudar a entender por que a pornografia é sim um vício, tanto quanto o álcool, fumo, drogas. Além disso, nós vamos ver de que forma a pornografia pode alterar a estrutura e algumas das funções do nosso cérebro. Veremos também como a ciência nos ajuda a entender o porquê de viciados em pornografia terem necessidade e desejos por conteúdos cada vez mais estimulantes, mais pesados, mais chocantes e até mesmo repulsivos para eles próprios. Sim, a ciência explica de que forma o cérebro de um viciado é afetado a ponto dele desejar até mesmo aquilo que não gosta, além do desejo até por conteúdos ilegais. E finalmente vamos ver de que forma a pornografia pode estar associada a muitos casos de violência doméstica, pedofilia, ansiedade, depressão e até suicídio. O estudo das funções cerebrais vai nos ajudar a entender todas essas questões. Então não deixe de assistir o próximo vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. Também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo da série for publicado. Combinado? Então, nós nos vemos em breve e que o Senhor te abençoe.